Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos aqui do canal, que caso vocês estão aqui de forma voluntária ou, como um estagiário não remunerado, que nem esses trabalhadores orques, piscadinha, piscadinha, que estão aqui correntados e são obrigados a trabalhar para os Anões do Caos. No caso, no vídeo de hoje, não é um foco da facção dos Anões do Caos, aliás, é o contrário. Foi pedido pelo pessoal aqui que joga o Total War Warhammer 3 como lidar com esses desgraçados, porque eles não são mais anões normais, eles são tocados pelo caos e eles estão completamente quebrados. Quando essa facção saiu, eles eram muito fortes. Aí eles foram nerfados 2 vezes e eles ficaram balanceados. Recentemente, eles receberam um buff de novo e tu vai ver nas batalhas multiplayer, quem pagou pra vencer, porque é pay to win, tem essa facção e tá jogando com ela porque eles são roubadíssimos. Uma infantaria extremamente custo-efetiva, muita blindagem e armadura nos guerreiros anões, associado com um dano de fogo absurdo a longa distância e unidades de elite como essa guarda infernal aqui, que é considerada hoje a melhor unidade do jogo, 100 de armadura e status no mano a mano de 30 e 42, que é uma infantaria quase que de elite, e eles também atiram e causam dano de penetração de armadura a longa distância, além de que o alcance deles deveria ser um 100 aqui, é 145, e um arqueiro normal é 140, então sim, você lutando contra eles está ferrado. E aqui eu vou demonstrar uma estratégia que eles estão fazendo. Ele utilizou um herói que ele é um mago de fogo. E com essa magia de fogo, ele pode fazer com que as minhas unidades fiquem enfraquecidas com uma habilidade natural dele, mais 20% de dano de fogo, mais esse aqui que dá 40% de dano de fogo e um aumenta no outro, além de que ele também tem uma habilidade especial e quando ele está perto do inimigo, aumenta para 60% a mais de dano. Se a tua arma é um dano flamejante, a dele é, o dos arqueiros também é, e o do pessoal que atira também é. Então todas as unidades dele de longa distância vão aumentar o dano se ele fizer esse combo. E cada tiro vai valer por um tiro ponto 6. Vamos ver o que vai acontecer com o Luthor Harkon aqui, que tem quase 8.500 de HP. Eu comecei a batalha, vim aqui, gostei. Tô usando a Rainha Bess, porque essa aqui é uma build antiga que eu tinha, eu tava testando, ver se ela funcionava no novo. Eu tô cuspindo artilharia nele, vendo o que eu posso fazer. Ele tá sofrendo tiro de artilharia e o Luthor começou a levar 1 ou 2 tiros da guarda infernal. Observe que ele perdeu 2.000 de HP. Vendo que o herói dele foi na frente, eu mordi a isca, que eu não devia ter feito, e eu decidi daivar ele. Não devia fazer isso mesmo, mas ele estava fora do alcance dos arqueiros, e imagina, não vai dar nada. Eu mandei pra frente uma guarda profunda e eu consegui dar um ataque nele pelas costas. E esse maldito cadeirante, porque ele tá andando numa cadeira que a perna dele virou pedra, saiu correndo. Porque nesse jogo, apesar dele ter as pernas de pedra, ele é mais rápido do que eu. Ele conseguiu fugir e agora que eu tô no alcance, ele botou as unidades dele a atirar na minha. E observe o meu HP sendo destruído porque eu tô enfraquecido pelo fogo. É pra voar, sai daí. Ele vai ser completamente deletado, ele já tirou 5.000 de HP, vamos ver o que vai acontecer. Detalhe, ele é um vampiro, ele era pra estar regenerando, eu tô tentando regenerar ele. O HP dele sumiu. Quando ele fez o combinho das habilidades, o meu herói perdeu 3.000 de HP instantaneamente. Sem o vampiro, as forças dos mortos-vivos vão deletar. E agora ele vai fazer a mesma coisa nos Necrofex Colossos. Ele tá atirando aqui na Rainha Bess, que tá fazendo o possível para afinar o número deles. Mas eu não tenho nada para parar esses caras. E mesmo matando as unidades, eles não quebram, porque eles são anões, querendo ou não. Aliás,
falsos anões, mas eles conseguem ficar vivos, menos em mínimo número, e apesar de estar levando tiro à torta e direito, eles não morreram. Aí ele focou então o tiro na Rainha Bess, que morreu, o canhão destruiu, e agora ele avançou com o herói dele. Eu avancei com o meu vampirinho e com a guarda profunda para tentar causar dano nele, mas o bicho tem 120 de armadura e um monte de shenanigans. Olha ali o ataque dele, calma aí, eu quero ver o que o ataque dele faz. Olha que balanceado. O ataque dele deixa fraqueza contra fogo, então ele causa 20% mais de dano. Como ele ativou uma habilidade, o dano dele tá só em 720 temporariamente, mas porra, o Gringor causa 600, ele causa 720, que coisa roubada. E agora ele começou a atirar com flecha flamejante, tiro do pessoal lá atrás, porque ele tem um alcance absurdo no meu Necrofex. Olha o HP do Necrofex sendo comido. O Necrofex não tem o que fazer. E ele vai quebrar e destruir, cair em pedaços. Eu até tentei me retirar, mas não adiantou. Eu fiz o que eu pude, cara. O meu zumbi estava aqui só pra tancar. Os, escravos orcs, que é o nome de verdade, estão aqui enfrentando meus zumbis. Os escravos orcs são baratinhos e só servem mesmo pra tipo ser um escudo de carne. O ameaça tá aqui nessas coisas de longa distância. A guarda infernal ainda tá com a vida cheia. Olha só, como é que eu vou lidar com esses bichos? Ele simplesmente vai atirar na minha infantaria de elite e deletar elas, além de que ele colocou esse enfraquecimento de fogo, então eu vou morrer instantaneamente e minha unidade de elite foi deletada. Parece tipo a queda do samurai, assim, com o pessoal atirando de todo lado, e aí o meu exército perdeu 80% da força e vai sucumbir, né, porque morto-vivo é destruído sozinho. Dá um último tiro, dá. Eu te pergunto, o que fazer contra isso? O que nós podemos fazer contra essa força absurda que são os anões do caos? Tem uns combos incríveis que eles podem fazer. Eles têm todas as ferramentas necessárias. Uma infantaria fraquinha, mais arqueiros e unidades de elite. Essa aqui pegou 2.000 de valor atirando, cara. Essa aqui que tava indo com a vida cheia, 1.100 de valor. Os arqueirinhos deles fizeram um trabalho fenomenal. Esses aqui foram atingidos pela Rainha Bess no começo, mas ele tinha 5. E as unidades que atiram dela também é infantaria de elite. Como lidar com esse monstro? Aí eu fiz várias tentativas. O difícil é achar alguém que joga com os Anões do Caos. Felizmente é uma DLC meio carinha do jogo 3, então não é todo mundo que tem, porque é uma meio que recente. Então ainda bem, é raro tu achar eles, mas quando tu acha, saiba que você vai jogar contra um tryhard. Eu vou mostrar pra vocês depois, mas vamos ver algumas tentativas que eu consegui vencer. Nessa aqui eu venci porque... spoiler, mas porque o nosso inimigo meio que jogou mal. Se ele tivesse jogado melhor, eu teria sido deletado. Eu tentei jogar uma com os Conde Vampiro, os vampiros de verdade, não os vampiros pirata, contra os Anões do Caos, e na outra eu fui deletado porque eu trouxe o Manfredinho, mas no caso... Agora eu trouxe um vampiro de verdade, e quando eu jogo contra os Anões do Caos, sempre é o Vlad. Tem que ser o Vlad. Se tu pegar qualquer coisa menos que o Vlad, eles vão deletar o teu general e o teu exército vai sucumbir. Então o meu erro na batalha que eu perdi foi ter trazido um vampiro falso, mas agora os de verdade a gente sabe quem são, e nós vamos eliminar esse desgraçado. Observe a build dele, ela não é tão bem planejada quanto a última. Em vez de trazer um escudo de carne baratinho, ele trouxe os Sneak Gits. Os Sneak Gits, eles têm uma habilidade de atirar 3 vezes com um tiro envenenado. Não tem sentido tu trazer isso contra os Conde Vampiro. Por quê? Conde Vampiro, tu vai fazer o que contra minhas unidades? Minhas unidades de elite estão atrás, tu vai matar zumbi. Foi uma build burra, ele não devia ter feito isso. E se ele tivesse trocado essas 3 unidades aqui por umas mais baratinhas e ter feito alguma unidade mais de elite, teria sido melhor.
eu avancei e vi que ele tinha esses Bull Centaur, né? Sim, em português fica esquisito falar Bull Centaur bem rápido, mas esses centauros tolos, porque eles são meio touro, meio cavalo, meio ser humano. Sim, a matemática fechou na minha cabeça. E esses bichos, eles são uma cavalaria brutal, com bônus contra coisas grandes, então eu cuspi fogo neles, porque eles são bem caros, e eu causei uma morte cada um dos meus Terrorgeist. Eu vim aqui com a Força Aérea de Sylvania, 2 Terrorgeist no flanco, eu usei o Guspe primeiro, e eu gastei os tiros quase que inteiros desses Hobgoblin. Vendo que ele tinha o Fire at Will, eu avancei com os zumbis, e observe esse flanco. Ele trouxe Hobgoblins Wolf Riders, mesmo esses cavaleirinhos ridículos de lobo, tem flechas flamejantes, então o combo com coisas flamejantes que ele pode fazer é incrível, mas o Energúmero, para não falar palavrões, atirou nos meus zumbis. Pode matar zumbi até amanhã, isso aqui não é Resident Evil, e atirar no zumbi aqui não vale a pena. Vendo que ele tinha esse fogo à vontade, eu avancei com os zumbis estão sendo deletados, mas o zumbi vale menos do que a munição dele, então é para isso que serve esses escudos de carne. Aliás, praticamente todo o meu exército aqui é escudo de carne, aqui é um guerreiro esqueletinho que também só serve para morrer, eles valem 300, então eu avancei com os zumbis e ele tá realmente atirando nele com tudo. No meio, ele tem um guerreiro anão especial que tem 2 bombas. Então esse cara aqui, se eu chegar muito perto, ele vai detonar uma unidade minha. Eu preciso gastar essas bombas com algum tipo de bobagem. Eu avancei com os Terrorgeists e eu cuspi agora na Guarda Infernal. A Guarda Infernal é a infantaria de elite dele e eles perderam boa parte dos números. Se eu não me engano, eles começam com 80, então eles perderam praticamente 50% dos números aqui. Com 2 Guspes dos Terrorgeists, valeu a pena para diminuir o número deles. Mesmo assim, eles atiraram de volta e já conseguiram 700 de valor e 3.000 de dano nos Terrorgeists. Enquanto eu vinha pelo flanco, o Vlad e um Varghulf normal começaram a quebrar os Goblins e os Goblins vão enfrentar os nossos escudinhos de carne e como os nossos zumbis. Ele jogou uma magia deletando os zumbis. Parabéns pra ela, que coisa inútil. E aqui nós temos um zumbi invocado. Esse aqui foi invocado, cadê aqui, ó? Ué, aqui, Unbinding. Esse aqui eu usei uma magia do Necromancer para invocar um zumbi na frente, para tentar fazer com que ele gastasse as cargas de demolição, mas ele de forma inteligente não gastou, ele tá guardando essas cargas, e aí eu simplesmente atravessei e invoquei outro zumbi em cima dela, e um zumbi passou por aqui e chegou em cima. Enquanto isso, o Vlad tá limpando os Goblins no flanco, junto com 2 Terrorgeist e um Varghulf. Ele já quebrou esse flanco. Nós temos um carrinho de corpo apenas para dar um suporte aqui, e esse aqui ele regenera os combatentes, e o outro, esse aqui, o Balefire, dá resistência às unidades próximas contra fogo. Por ter o Balefire perto, eles ganham 20% de resistência contra fogo, porque eu já tô vacinado e eu sei que eu preciso ter resistência contra fogo contra anões do caos. Observe que toda a unidade dele, incluindo o guerreiro anão, causa dano flamejante. Então se eu tenho 20% de resistência contra fogo, ele causa 20% menos dano. E aqui, o Vlad começou a invocar zumbi junto com o Necromancer, e nós fizemos uma horda de zumbis no meio dos inimigos. Ele trouxe os Bull Centaur, os anões deles estão sobrecarregados, e pelas costas a Força Aérea de Sylvania vai chegar pro resgate. Apoio aéreo brutal, como esses bichos. E agora ele está enfrentando 2 Terrorgeist pelas costas, o Vlad pela frente, uma onda de zumbi no meio das unidades dela, e ele não tem tempo de atirar porque eu atropelei o flanco e toda a unidade dele tem um zumbi enfrentando. E esses Sneak Gits, que era para ser tipo um shenaniganzinho para envenenar, mataram um monte de zumbis, que é a mesma coisa que nada, e eu continuo invocando zumbi para não deixar ele nem remanejar nem reposicionar as tropas. Enquanto isso, os nossos monstros gigantes que regeneram estão aos pouquinhos matando as unidades dele.
Ah, Lorde, mas a unidade regenerar não faz ela ficar mais fraca contra fogo? Faz, ela é 20% mais fraca contra fogo, por isso que eu tenho esse Corpse Cart aqui, próximo deles. O herói dele, novamente, é porque assim, a magia dos Anões do Caos é uma magia de Hashut, que é um deus do caos menor e que faz o corpo de quem usa se transformar em pedra. Começa nas extremidades e nesse aqui começou na perna e agora ele tá lutando contra o Vlad. Ah, ele causa 700 de dano com os buff. É o Vlad. O Vlad regenera mais do que ele consegue causar de dano. Filho da mãe, o Vlad já não tem muito cabelo. Tu tá tentando queimar o cabelo do Vlad. Ele ficou puto. E aí nesse momento o anão, né, tremeu as pernas. Piscadinha, piscadinha, porque a perna dele é de pedra. E ele fugiu. O herói dele fugindo, ele não tem mais magia, nem o suporte de debuff de fogo. E apesar dos guerreiros anões estar fazendo seu melhor, o melhor deles não é o suficiente. Olha a quantidade de zumbi morto aqui, eu simplesmente invoco mais. Nessa batalha, eu invoquei os 7 zumbis permitidos aqui, ó. É porque tu só pode fazer 7 com o Vlad e 6 do Necromancer. Eu fiquei invocando o zumbi a batalha inteira. Ah, o zumbi só dura um tempinho, Lorde, depois eles deletam. Sim, ele dura em torno de 80 segundos, mas eles estão fazendo o que eu preciso que eles façam, que é manter o inimigo pinado e sem conseguir atirar de volta. O meu Terrorgeist seguiu o herói dele para garantir que ele fugisse do mapa, e esses arqueirinhos Goblin dele que estavam lá no canto tentaram fazer alguma coisa contra o Terrorgeist. Eu tô tentando desviar das flechas que eu vi isso, e ele vai vir atrás de mim. Na batalha principal, onde o Vlad tá com os monstros, o inimigo quebra. Aonde nós não temos o Vlad, nós ficamos invocando zumbis para manter as tropas deles ocupadas. Eles estão matando um monte, mas é um monte de nada. Deixar você ver aqui o Bull Centaur, um guerreiro do caos contra zumbis. Vai lá. Um zumbi matou um Goblin. Um zumbi matou um Goblin. Não sei se tu viu. Foi engraçado. A vingança sempre é plena. Enquanto isso, nossos zumbis estão morrendo, triste, mas eles já estavam mortos, então né, dane-se. E o Vlad continua limpando tudo que tá na frente dele, incluindo a Infernal Guard, que já estava fraca porque eu cuspi em cima delas. Sempre use sua artilharia, armas de longa distância ou magia na Infernal Guard, sempre. Não tem motivo para ele não fazer isso. Só lembre-se que eles não têm resistência à magia igual aos anões normais, os anões de verdade. Eles têm resistência a fogo, então magias de fogo não é tão efetiva. Não quer dizer que eles não vão morrer, mas é menos efetiva. Eles ignoram outras unidades fugindo. Babacas. Então, acabou que a maior parte do exército dele morreu e eles simplesmente deram chain route, eles começaram a fugir um atrás do outro e quebraram. Nessa batalha, olha o número de mortes que as unidades deles conseguiram. 300, 82, 160, 190, 95, 200. Nossa! 300 mortes, o cara matou muita gente. Não, ele matou muito zumbi. Esse aqui causou 30 mil de dano com as magias de fogo dele, mas em valor real, 500 de valor. Esse aqui, 0 de valor, porque ele matou zumbis invocados. Esse aqui, 300 de valor, 98, 190, 240, 300 de valor, 380 de valor. A questão de valor é o que significa. Essa aqui matou 22, mas atirou nos nossos Terrorgeists, quase matando um, e conseguiu 2.000 de valor. Então ele usou mal. Eu matei metade da unidade no começo do jogo, e ainda assim o desgraçado fez 2.000 de valor. Pra te entender que mesmo sendo usado ruim, essa unidade quase matou um Terrorgeist sozinha. Ainda bem que o Terrorgeist regenera, senão estaria ferrado. Os Bull Centaur foram decentes, mas ele devia ter atacado pelas minhas costas e não pelas costas dos próprios soldados. E os arqueirinhos Goblin fizeram o que puderam, mas eles mataram mais esse nosso esqueletinho, então eles ganharam mais valor que os outros, mas nada demais.
Enquanto isso, os nossos Terrorgeists guiaram aqui a campanha junto com o Vlad, e os nossos zumbis invocados foram matando e quebrando os inimigos enquanto nossos monstros atropelavam. Então é isso que eu descobri que tu precisa fazer. Tu precisa de mobilidade e tu não precisa deixar o cara jogar. O problema é que às vezes o mapa te ferra. O cara aqui se chama Tryhard Salgado. Por que Tryhard Salgado? Tipo, eles dizem sal quando o cara é tipo agressivo, fica nervoso, estressado, ó. E Tryhard é tipo o cara que tenta tipo demais, assim, tipo, faz o meta. Nesse aqui ele realmente fez isso. Ele pegou o heróizinho roubado dos Anões do Caos, umas unidadezinha barata pra morrer, uns Anões do Caos pra tancar e as unidades especiais que matam tudo em um tanque. Não, como é que eu vou explicar? É um tanque shotgun. Começou a batalha, cadê o exército dele? Como ele é um anão e todas as unidades dele são pequenas, na floresta as unidades grandes ganham debuff, elas perdem ataque e defesa e ficam mais lentas. Então ele botou o exército dele praticamente inteiro na floresta. Eu não conseguia ver as unidades dele, porque elas têm stalk, elas estão escondidas aqui, então eu não enxergo elas. Eu avancei com meus pistoleiros, e aí eu descobri essas unidades no mapa. Vendo que ele tinha esses sneak gates, eu vou me retirar, porque é uma emboscada. Eles tentaram atirar de volta e causaram um dano significativo, mas agora eu sei que eles estão ali. Eu comecei a atirar com a minha carta na manga, nós estamos jogando de Império, eu preciso de mobilidade e dano, não é? Então se eu botar a minha mobilidade em um canhão numa carruagem, eu trouxe aqui o The Black Lions. Eles são, o que são os leões negros? Eles são uma Hellfire Volley Gun. Tac, tac, tac. Olha só que coisa absurda, os caras vêm numa carruagem e começa ah, muito bonito. Eu destrocei essas duas unidadezinhas. Eu trouxe aqui o Boris Todbringer porque ele regenera e ele tem bastante armadura e ele é rápido. Então eu vou usar ele para acabar com esses caras. Ele regenera o HP, então não se preocupe se eles causaram dano, porque eles vão regenerar. Eu não conseguia ver o resto do exército dela, eu imaginei que ele estava na floresta, mas eu vou perseguir as unidades aqui para garantir que elas não voltem. Enquanto isso, eu reposicionei o meu exército, porque eu tenho aqui um Luminark. O Luminark atirou sem querer nos Goblins dele. Eu já desativei aqui o Atire à Vontade. Eu tenho 2 Handgunners para lidar com unidades blindadas. E eu trouxe infantaria simples, porque assim como nos zumbis, o meu objetivo não é que minha infantaria mate a dele, é que ela seja barata, que tanque tiros e que consiga manter a dele ocupada, porque a infantaria dele é mais defensiva do que ofensiva. Enquanto isso, os Hobgoblins aqui vão demorar um monte para morrer, maldito Hobgoblin, e eu decidi usar o Boris para explorar, já que ele regenera. Se ele causa dano, eu vou regenerar mesmo. Aí o nosso inimigo optou por sair da floresta e começar a dominar essa montanha e ficar numa vantagem de altura. Vendo ele avançar, detalhe, eu tenho um Outrider aqui com normal, que é um Outrider não com pistola, e sim com... como é que eu vou explicar? Com espingardas. E eles vieram pelo flanco porque eles têm penetração de armadura. E eu queria usar eles para matar as unidades inimigas. Vendo ele avançar, eu comecei a atirar com os leões negros, aquela carruagem com uma artilharia nas costas, nos guerreiros anões dele. Vendo ele vindo mais para frente, eu vou tentar atrair ele para uma emboscada. A guarda infernal veio para frente. Se esses caras atirarem, eles vão matar em qualquer coisa, então eu tenho que lidar com eles. Sabendo disso, eu acho que eu vou pegar o Luminark e começar a mirar no herói que tá aqui na frente da guarda. Eu não sei se ele vai acertar, vamos ver. Pum! Paulada neles. E acho que pegou a guarda nas costas. Pegou. Boa. Ele tá avançando com tudo. Nesse momento, eu errei. Admito que errei. Eu deveria ter usado uma rede para parar esse cara no lugar. Ao invés disso,
Eu me retirei com meu exército inteiro. Ele fez uma magia boa aqui, uma tempestade de fogo, matando um dos meus espadachim. Só que agora o herói dele tá avançando e eu vou tentar descer em cima dele. Ele errou o tiro aqui do canhão dele, esse demônio de ferro, que era uma espingarda cartucheira. Ele tava em atire à vontade e ele atirou no Boris e errou. Agora ele começou a avançar com os soldados aqui, em cima dos meus espadachim. Mal sabe ele, é que era exatamente isso que eu queria que ele fizesse, porque agora eu tenho tipo uma linha de fogo aberta para matar as unidades deles. A unidade de elite aqui, Infernal Guard com Fireglaves, eu comecei a mirar neles e eu ignorei esses anõezinhos do caos, os guerreiros simples, porque não tem sentido. Enquanto isso, eu tô atirando nesses aqui pelas costas, enquanto eles se reposicionam, e eu vou fazer o possível para fazer ele pagar por ter saído da floresta, e ele percebeu que no campo aberto ele era um alvo fácil, e ele decidiu fugir. Novamente o Luminark tá atirando no herói dele, mas eu não paralisei ele, me arrependi, então eu decidi simplesmente matar essa guarda de fogo, já que ele se expôs. Pof. Tchau pra eles. E aqui, agora tu vai ver por que os guerreiros anões do caos são fraquinhos. A fraqueza dele é que a infantaria dele não mata ninguém. Eles têm quase nada de ataque e junto com o Boris perto, o ataque deles ficou patético. Assim eles vão acabar quebrando e morrendo. Nossa, um anão fugindo da batalha, eles não são anões de verdade, eles são anões do caos. A infantaria dele é o ponto fraco, eles não tancam como um anão normal. Eu consegui dar mais um tiro também nessa guarda infernal aqui, e cada um deles que eu mato é um tiro a menos que eu preciso me estressar. Só que os desgraçados conseguiram fugir para a floresta. Malditos. Eu vou limpar as unidades que eu consigo e eliminar esses anões do caos. Por enquanto, a gente gastou praticamente só munição, já matou 169 Gigre com essa aqui, e essa aqui matou 62, mas causou um dano bom no herói dele também. E as minhas unidades agora, eu tirei o fogo, o atire à vontade e mandei eles atacar no mano a mano para matar esse cara. Eu vou precisar de cada bala, minhas balas estão ficando no final e ele ainda tem um exército bem grande que eu preciso eliminar. Ele se escondeu na maldita floresta, não acredito. Vocês têm 4 modelos. Essa unidade é tão roubada que com 4 malditos modelos, eles ainda voltaram para a batalha. Não pode ser. Caramba, que unidade roubada. Não se preocupe, eles vão quebrar imediatamente assim que o inimigo chega perto. Eu, né, no caso. Os anões aqui continuam não quebrando totalmente. Se eles não quebrar totalmente, eles podem voltar. Então eu comecei a avançar e procurar o inimigo na floresta. Ele se reformou aqui em uma posição esquisita, porque ele percebeu que no campo aberto ele vai morrer. Então ele decidiu lutar em um local fechado. Ele fez de novo aquela invocação da tempestade. E eu não fui muito inteligente porque eu não recuei. Mas, cara, não acredito. Foi cagada, tá? Eu não vi isso. Minhas unidades simplesmente desviaram sem querer. Não fui eu que fiz isso. É porque a magia dele foi pro lado errado. Agora que eu percebi, eu tirei minhas unidades. Mas ele quase matou essas duas aqui. Se essa magia fosse um pouco mais perto... Eu não consigo ver o exército dele inteiro. Essas unidades aqui estão hidden. Hidden quer dizer escondidas. Então eu não sei onde é que elas estão. E eu sei que ele tem esse canhãozão aqui, ó. Ele atirou e ele não matou ninguém porque os tiros dele foram pra árvore. Mas isso aqui é uma espingarda. Eles recarregam e atiram um monte de estilhaço. Ele deve ficar beijando o inimigo e atirar. Felizmente, como ele tá atirando na floresta, ele errou boa parte dos tiros. Só que os meus tiros também estão sendo errados. Droga. Eu tô tentando avançar com o Boris, porque de cima eu consigo revelar as unidades dele e ver onde é que elas estão. Eu avancei aqui com o Luminarca e eu mandei o Luminarca atirar nisso aqui. E eu acho que um dos meus tiros vai acertar uma árvore. Eu acho que foi esse aqui, ó. O tiro acertou uma árvore e não causou dano. Olá,
Para você, meu caro amigo, passaram-se apenas alguns segundos, mas para mim passou várias horas, porque eu tive que levar o pequeno Rogaldorn numa festa de aniversário. E aproveitando agora, a pausa aqui pro comercial, vamos falar do patrocinador de hoje, porque o vídeo de hoje é trazido para você pela Peixaria do Lula, especializado em traíra e roubá-lo. Mas lembrem-se, por ser um restaurante de frutos do mar, não trabalhamos com carne, não vendemos picanha, não insista. Muito bem, agora voltando pro vídeo de hoje, nós estávamos atirando e errando nesse maldito Steam Tank da China, porque um Iron Demon aqui, um monstro de fogo, que atira 2 canhões espalhadeiro e movido a carvão e a sofrimento dos anões do caos. Olha o detalhe, cara. O guerreiro do caos aqui tem até uma tatuagenzinha da estrela de 8 pontos do caos. Que coisa incrível! E infelizmente a floresta tá acabando com a minha precisão e os meus tiros estão acertando as árvores, incluindo do próprio Luminark. Mas vamos voltar pro negócio. Mas esse cara é um tryhard, tá no nome dele, ele se chamou de tryhard, mas ele tá camperando a floresta. Isso é muito babaca. Tu pegar uma montanha e uma floresta junto é ser um grandíssimo trouxão. E ele vai ficar aqui a batalha inteira a partir de agora, porque ele viu que quando ele avançou ele não conseguiu fazer nada e eu isolei algumas unidades para matar, então ele percebeu que ele vai perder se ele fizer isso e ele mudou o plano. A Lorde, mudar o plano é inteligente. Tudo bem, mas ele não tá tentando mais ganhar, ele tá tentando enrolar a batalha até o tempo terminar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai só tentar enrolar. A partir desse momento ele não mais está querendo ganhar, ele está querendo ganhar tempo. E ele botou os soldados deles aqui afastados um dos outros para que eu não conseguisse atirar neles com a artilharia. E ele espalhou numa verdadeira noob triangle, é um triângulo isso aqui, não é bem um quadrado. Eu sou obrigado a avançar e eu vou ter que lutar com ele na floresta, porque eu não tenho outro jeito de escapar disso. Eu peguei aquela unidadezinha de Goblin e eu matei ela no mano a mano para não desperdiçar tiro com meus pistoleiros. Então eu tô tentando economizar minha munição, que já tá no final. Aqui, vendo os guerreiros anões, eu comecei a avançar. Eu tenho um capitão imperial a pé, porque os guerreiros a pé são menores, eles são um modelo pequeno, então é mais difícil de ele atingir ele com flechas ou atirando a longa distância. Enquanto isso, o Iron Demon veio para frente para tentar matar a nossa cavalaria e eu consegui paralisar ele utilizando a habilidade especial do Luminarca, que é a Net Diamantoc, e agora ele paralisado, eu consegui pegar ele com o Boris Todbringer e eu vou tentar matá-lo. Ele usou uma magia de fogo que aumenta a defesa, mas por ele estar virado de costas para nós, a defesa dele fica em 0, então a defesa dele não vai adiantar muito. Pelo menos não era pra adiantar, né? Porra, Todd, vamos, Todd, mata isso aí, Todd. Tá, o Todd tá sofrendo. Ele usou uma habilidade de fogo, esse cara tem mana infinita, e ele causou bastante dano nos nossos handgunners, que são a única unidade de longa distância e penetração de armadura que pode fazer alguma coisa nessa batalha. O Boris continua vendo. Vai, Boris, faz alguma coisa, Boris. E batendo num tanque, ele mandou o herói dele avançar. E eu, então você quer brigar com o Boris? Não tem problema, vamos brigar com o Boris então. Eu foquei o tiro nisso aqui, eu vou tentar paralisar ele de novo. E botei a minha artilharia, a queima-roupa, atirando nele. E os handgunners lá na frente, ele vai começar a levar bala de tudo quanto é lado, incluindo a queima-roupa de artilharia. Isso vai causar bastante dano, eu espero. Ué, por que não estão atirando? Atira nele! Atira nele agora! Por que vocês não estão atirando? Enquanto isso, o heróizinho chato dele, o Maguinho, tá causando muito mais dano do que deveria contra o Boris. O Boris regenera, o que por um lado é bom, e ele não tem uma regeneração igual dos vampiros. Então, cadê? Deixa eu ver a regeneração dele. Regeneração...
Aqui, ele regenera por causa da Runefang, a espada mágica dela, então ele não tem fraqueza contra fogo naturalmente, igual aos vampiros. Eu tentei trazer o Luminark aqui para atirar nesse bicho, trouxe o meu Mago da Luz aqui também, e nós vamos fazer o possível para causar dano. Ele fez uma habilidade especial dele de explosão, que causou um dano significativo em tudo que está ao redor. Desgraçado, ó. E o Demon Engine finalmente morreu, graças à artilharia. Essa unidade que é fenomenal e 10 de 10 contra os Anões do Caos, porque ela tem tiro de penetração de armadura, uma distância fenomenal e ela é rápida. Então adorei essa unidade contra os Anões do Caos. Ele mais uma vez está tentando avançar com a Guarda Infernal. E a Guarda Infernal aqui eu consegui simplesmente escapar delas. Eles não conseguem bater em mim no mano a mano. E eu vou virar e atirar. Então uma unidade caríssima vai levar tiro a queima-roupa de artilharia. Enquanto isso, eu paralisei o herói dele e carreguei o Luminark. Ué? Ale? Eu não sei se o tiro acertou ou não. Não tenho ideia, mas o Luminark, eu não gostei muito dele contra os Anões do Caos. Se eu tivesse trazido outro tipo de unidade, acho que teria sido mais vantagem, tipo mais cavalaria que atira. A minha cavalaria que atira está fazendo um trabalho fenomenal e incomodando o inimigo muito. Ele deu uns tiros nos nossos carrocinha de guerra e olha só o dano que ele causou, ele quase matou uma, mas ele está tentando dar General Sniper e matar o Boris. Boris, sai daí, o desgraçado vai atirar em ti. Eu também tenho unidades de longa distância, mas na floresta, subindo uma montanha contra guerreiros anões, não tá fácil mesmo. Eu consegui atirar com a artilharia e causar um dano significativo na Guarda Infernal e usar uma magia de banimento, só que a magia de banimento fica se mexendo e ela saiu da Guarda Infernal, foi chato. Ele saiu da floresta, eu paralisei ele com a magia do Luminark e eu comecei a atirar nele com tudo, incluindo com uma magia da luz aqui, de causar dano à distância. Eu comecei a focar todo o meu tiro no herói dele, já que ele tá tentando matar o Boris a qualquer jeito. Então vamos matar o herói. E agora fora da floresta, o Luminark finalmente acertou, mas o Luminark tá sem munição. E o desgraçado novamente vai tentar fugir. Paralisado, toma. Enquanto isso, leva tiro aí pelas costas. Que unidadezinha fenomenal. Só que por estar em cima da montanha, a minha unidade tem a visão bem obstruída e não tá conseguindo atirar com todo mundo. E eu vi que o herói dele começou a quebrar e eu dei um ataque pelas costas com o Luminark e isso quebrou o herói dele. Então eu só preciso perseguir ele de perto e ele vai fugir do campo de batalha. Enquanto isso, um guerreiro anão estava tentando matar as nossas unidades que atiram de longe e eu mandei o Boris atacar neles pelas costas. Quando eles se viraram, eu comecei a atirar neles pelas costas e eles quebraram de medo e a nossa carruagem foi totalmente aniquilada pelos tiros da infantaria dele, porque a infantaria dele é roubadíssima. Vendo que eles estavam atirando e matando tudo que eu tinha, eu mandei o meu maguinho lá no mano a mano para fazer alguma coisa, mas essa Guarda Infernal é absurda. Eles têm mais de 2.000 de valor e eles só apareceram na batalha agora e estão atirando montanha abaixo nas minhas unidades. Sabendo que no tiro eles vão me destruir, eu fiz o que eu pude e mandei as unidades que eu ainda tinha pro mano a mano. Enquanto isso que o Guerreiro da Luz, que o Maguinho da Luz está fazendo o possível, mas ele não matou nenhum modelo ainda, porque é um mago, né, não posso fazer nada. E o Luminark ficou preso nesses guerreiros anões que voltaram, e o herói dele voltou para a batalha. Esse cara se recusa a morrer, e eu preciso lidar com ele. O Boris está no limite de regeneração, e os meus Outriders, a minha cavalaria, está quase que completamente sem munição, com exceção dos pistoleiros, que não tem penetração de armadura muito boa, mas atirando pelas costas num guerreiro anão que já tá machucado, eu espero que eles façam alguma coisa. Então eu mandei eles para subir a montanha e começar a atirar a montanha abaixo, isso aumenta o dano nos guerreiros anões. E
Eu percebi, cara, que ele tava tentando fugir, e aí eu ataquei com tudo, com a penalidade de atacar pelas costas e pelo flanco, e eles já tendo bastante dano, eles quebraram, e aqui eu descobri mais uma fraqueza dos Anões do Caos. Eles não são anões de verdade, a liderança delas não é tão alta quanto parece. Debuff de liderança acaba com eles, o Boris traz vários, e agora vendo que essa unidade aqui tá com problemas de liderança também, e que ele tá tentando fugir, eu decidi também matar ela. Comecei a atirar com os Outriders, mas eles têm muita armadura e tá difícil, e ele tenta salvar ela, botando um guerreirinho anão barato entre eles, mas no mano a mano, toma trouxa. Atirando eles matariam o Boris muito rápido, mas no mano a mano não é assim. Enquanto isso a moral deles está baixíssima, a moral é essa barrinha branca, e eu usei minha cavalaria rápida para cercar eles e atacar pelas costas, quebrando uma guarda infernal. Na real eles estão aterrorizados, eles vão voltar, mas no momento eles quebraram. Infelizmente o maldito perna de pedra aqui voltou pra batalha, e eu não, se ele bater no Boris ele vai matar ele, até porque ele ativou a habilidade dele de aumentar dano. Eu preciso me livrar dele. O Boris acabou, quebrando, e ele consegue pegar um grifo correndo, porque esse bicho é infernal, literalmente. E agora a guarda dele tá fugindo, mas eu tenho esse herói pra matar. O tempo tá acabando, tem apenas mais 1 minuto e 30 de batalha, e eu preciso lidar com isso aqui. Eu não posso deixar esses caras voltar pra batalha, então eu preciso manter uma unidade em cima deles o tempo todo. Enquanto isso, os guerreiros anões continuam aqui lutando, e o herói dele tá enfrentando o meu maguinho da luz. O maguinho da luz, desculpa maguinho, mas tá muito fraco. O maguinho tem quantos aqui, ó? Light Wizard, 18 de ataque e 27 de defesa. Ele tem 34 de ataque e 45 de defesa. Então ele tem toda a vantagem. Ele tá cercado, porém o meu maguinho aqui tá no meio das minhas unidades, então parte do dano dele vai matar um ou outro Swordsman e deixar o meu maguinho vivo. Os guerreiros anões, mesmo que praticamente sem HP, continuam lutando, e eu preciso que ele quebre. As unidades dele estão quebrando, só preciso de mais um pouco de dano. E os guerreiros aqui que estão fugindo também estão quebrando. O que esse cara tem? Ele tem na floresta guerreiros anões escondidos. Eu não sabia dessa unidade aqui. Ele escondeu e fugiu com ela para longe, para que ele não perdesse todas as unidades numa fuga imensa. Algumas voltaram para a luta, mas aquela ali estava escondida. Ele deu a volta e fugiu com ela para que ela não fosse vista, porque ele estava perdendo. Então ele não queria cometer ela aqui, porque se ela quebrasse também, ele iria perder. E aí, como o tempo da batalha acabou, foi considerado um empate desgraçado. Já não basta pegar uma das facções mais roubadas do jogo, ele ainda tentou esconder uma unidade pro tempo acabar. Que grandíssimo trouxa. Se tu vê esse cara aqui, Salt Tryhard, tá no nome, ele tá explícito ali o que ele vai fazer, mas ele é um tryhard desgraçado. Não jogue com ele. Se ele quer jogar que nem um babaca, simplesmente quita e procure outra partida, senão você vai ter que jogar contra um cara trouxão, Isso é um jogo de cavaleiros. É claro, ganhar é importante, mas ser um babaca não vale. Mas vamos para a última. E finalmente eu entendi como tu lida com os Anões do Caos. Eu percebi, cara, que em todas as batalhas que eu lutei contra eles, a única coisa que é bom contra unidades grandes deles é atirar. Mas se a unidade grande for rápida e chegar na unidade de mano a mano que atira deles, acabou. Eles não têm uma habilidade de matar monstros médios. Ué, como assim? Monstro grande é tipo um dragão, um gigante, coisa assim. Isso aí tu não deve trazer contra os Anões do Caos. Tu deve trazer monstros médios. Monstros médios é infantaria monstruosa, tipo todas as do ogro, e cavalaria pesada. Cavalaria pesada é excelente contra elas,
principalmente carroças de guerra. Eu não trouxe carroças aqui, mas eu trouxe um monte de infantaria monstruosa, incluindo os Gorgers. Os Gorgers são uma das unidades favoritas minhas dos ogros agora. 54 de ataque, muito dano e inquebrável. Além de Frenzy, que aumenta o ataque delas e faz eles ficar imune à psicologia, mas eles são inquebráveis mesmo. Esses bichos são fenomenal. E aqui nós vemos um anão clássico, artilharia, um canhão infernal, que é uma unidade do primeiro jogo, você já deve conhecer. Um morteiro Dreadquake, que causa meio que um terremotinho. E aqui ele cometeu um erro, porque ele atirou nos meus Gnoblar. A artilharia dele focou em matar os Gnoblar. E depois nos Leadbelchers. Os Leadbelchers, ele é tipo um sniper e canhão misturado. É um canhão sniper. Eu vendo aqui uma infantaria de elite dele, os Iron Swords aqui Iron Swarm, os jurados pelo aço. Eu comecei a atirar neles com os Leadbelchers. Como eu disse, o Leadbelchers são 8 canhões um do lado do outro, e isso destrói a infantaria muito bem. A infantaria caríssima dele aqui foi deletada, enquanto isso a artilharia dele vai ser bem perseguida. Eu percebi aqui que ele tinha um Lamassu. Um Lamassu é um monstro gigante, que é meio que uma representação no mundo real do deus dos Anões do Caos. E esses Fireborn aqui, que é uma unidade especial, que é meio que um espírito de fogo, é um demônio invocado em uma armadura que tá aqui para lutar. Então esses monstros vão começar a enfrentar os Gorgers, os nossos Bulls e a nossa cavalaria. A cavalaria levou um pau inicialmente, mas ela vai voltar. Do outro lado, eu usei meus escudos de carne para tancar o máximo de dano dele possível e eu comecei a avançar. O nosso tirano avançou contra os arqueiros dele e agora está enfrentando o Overseer junto com o Firebelly. O Firebelly é o mago de fogo dos ogros e eu trouxe ele porque ele tem uma resistência inata de 40% a coisas flamejantes. Então os ataques dos Anões do Caos que causam fogo, tipo os arqueirinhos, vão causar 40% menos dano. E contra o Firebelly e o nosso tirano, nós destruímos o Overseer dele. Então tu sempre quer ter heróis que são muito bons no mano a mano e rápidos. E agora eu avancei para a artilharia, que limpou os meus Noblar, mas os Noblar não valiam nada mesmo. Então ele matou os nossos escudinhos de carne. Observe que aqui ele acabou causando até um pouco de fogo amigo, não que ele se importe. E os Noblar avançaram para silenciar esses malditos Hobgoblin, porque todo mundo sabe que um Hobgoblin não é um orc de verdade. Eles traíram os Pele Verde porque eles apoiaram os Anões do Caos e se dependesse deles, os Pele Verde ainda seriam escravos dos Anões do Caos. Ainda são, mas vários se libertaram. E aqui, de novo aquele Iron Demon, uma artilharia terrível, pega pela minha cavalaria pesada. Os Gorgers limparam a infantaria dele, os meus canhões mataram as infantarias mais de elite, os meus heróis lutaram junto um do lado do outro para enfrentar o herói roubado inimigo, e a artilharia dele, o único alvo fácil que eles tinham, era infantaria barata. Então como tu lida com os Anões do Caos? Tu precisa de resistência a fogo, heróis que causam bastante dano, tu precisa de infantaria monstruosa, coisas com longa distância e muito dano, tipo Warplock Jezzails, canhões, Hellblaster Volley Guns, artilharia em geral. É excepcional contra os Anões do Caos, porque aí tu mira na infantaria de elite deles e mata. Esses Leadbelchers, quase 1.700 de valor. Esses aqui foram mirados pela artilharia dele no começo do jogo. A minha cavalaria, que mal e porcamente jogou, essa aqui só matou o Iron Demon dele, conseguiu mais de 1.000 de valor. E essa aqui foi bombada no começo pelo Lamassu e pelos Fireborn, e depois os Gorgers vieram para ajudar junto com um Bull, mas os Bulls
fizeram o trabalho delas, que era limpar a infantaria e os arqueirinhos dela e manter uma linha de frente. E os Gorgias foram fenomenais, eu gosto muito delas. Esse aqui quase não lutou, e esse aqui lutou e tancou os Fireborns e o Lamaçou, então parabéns pra ele. Enquanto o nosso tirano, na linha de frente, eliminou o herói dele e não morreu, que era só isso que eu queria. E os Gobnar foram excepcionais em morrer. A artilharia dele matou todos os meus escudos de carne, mas isso não adiantou em nada. E os escudos de carne servem para morrer, então eles fizeram o seu papel. Eu nem notei que ele tinha uma cavalaria noblar, de Hobgoblin, não notei isso aqui. A build desse cara não era muito boa, muito pesado em artilharia e imóvel, mas esse é a questão. Tu tem que ser rápido, móvel e fazer com que o Anão do Caos sofra. Então, se tu tem qualquer coisa na tua facção a longa distância, tu vai querer ter no mínimo 2 e focar na infantaria cara dele, porque a infantaria cara dele é bem cara, então o tiro vale mais. Tu quer ter coisas monstruosas e rápidas para acabar com os arqueirinhos e qualquer coisa que atira. Então o Iron Demon dela foi tancado e destruído por uma cavalaria pesada. Então se tu não tem monstro pesado, tu tem cavalaria e tu tem carroça. E é assim que tu lida com eles. Tu precisa mobilidade e massa para silenciar coisas de longa distância, e tu precisa de um herói tancudo que consegue não morrer e causar dano preferencialmente, e um maguinho que consegue buffar o herói realando ele, por exemplo, ou causando dano direto nesses monstros que são os heróis dos Anões do Caos. Então sempre tenta pegar alguém, por exemplo aqui o Tirano tem penetração de armadura, sempre tenta pegar um herói com penetração de armadura e preferencialmente com algum tipo de resistência a longa distância e uma boa armadura própria. Mas é mais difícil, não é toda facção que é um ogro, mas os ogros foram a melhor resposta que eu vi contra os Anões do Caos. Mas dá para fazer várias coisas e o pessoal tá realmente experimentando coisas muito roubadas com os Anões do Caos. Boa sorte para você, espero que tenha ajudado, mas o segredo é mobilidade, dano a longa distância, preferencialmente com canhões ou coisas que causam bastante dano contra infantaria, principalmente, porque tu quer eliminar a infantaria dele o mais rápido possível, e monstros que silenciam os arqueirinhos chato e alguma coisa para morrer. Ponto, é basicamente isso, nada demais, tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, se um dia um boi gigante flamejante der a você a opção de ou morrer ou seguir ele e abandonar tudo que você acredita, lembrem-se, isso é uma opção. Vocês poderiam ter escolhido a morte, mas vocês traíram os anões, e isso é mais a maior ofensa no livro dos rancores que existe, até maior que o dos elfos. Pau a pau, parelho, mas vejo vocês na próxima.